Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus queridos, hoje a gente vai finalizar essa série aí na casa do Pai. Essa mensagem aqui particularmente é um testemunho, né, que eu vivi na prática. Eu conhecia o versículo aqui, mas eu pude viver na prática. Esse testemunho fez total diferença na minha vida, na minha mentalidade mudou totalmente depois que eu experimentei na prática aplicar esse versículo que nós vamos falar aqui. Tem uma outra questão também, que esse conhecimento veio através, além da Bíblia, claro, mas veio através de um livro, que eu vou mostrar aqui para vocês também no final do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Esse último tema a gente vai falar a respeito de como a gente pode entrar na casa do Pai. Ou seja, como entrar na casa do Pai. Entrar na casa do Pai a gente pode fazer de duas formas. A primeira seria de uma forma individual e a segunda de forma coletiva. Então essas duas elas se complementam, tá? Uma não exclui a outra. A gente deve entrar de forma individual, mas também de forma coletiva na casa de Deus, na casa do Pai. De forma individual, aqui individualmente, a gente tem as palavras do próprio Jesus, falando em Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando Jesus fala, a gente deve olhar aí com um olhar especial, dar uma atenção especial. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas quando Jesus fala, né, é muito especial também. Então a palavra diz o seguinte, Jesus ele fala o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Olha que interessante essa palavra do próprio Jesus nos falando. Ele nos ensina, não somente aí nos versículos depois, né, desse Mateus capítulo 6, versículo 6, ele não ensina somente onde, né, o que a gente orar, mas aqui ele ensina aonde orar. Então é muito interessante isso, porque faz uma total diferença. Se a gente entrar e ver esse versículo de forma clara, a gente consegue ver aí que Jesus ele fala que a única coisa que nós precisamos é ir para o nosso quarto, fechar a nossa porta do quarto, e o Pai que vem em secreto, ele vai nos recompensar. Ou seja, é 100% garantido aqui que Deus ele já está nos esperando no nosso próprio quarto. Olha que interessante isso. Então, as únicas atitudes que a gente tem que ter é ir para o nosso quarto, fechar a porta do quarto e orar, que o Pai lá em secreto ele vai nos ouvir. Então, o segredo aqui, que a gente tem esse acesso com o Senhor, é simplesmente a gente fechar a porta do nosso quarto. É ir para o nosso quarto e é onde a gente já tem essa absoluta certeza que Deus já está lá nos ouvindo. Então, essa é a primeira forma, de forma individual, onde a gente pode ter esse acesso aí com o Pai, bastando a gente ter essas simples atitudes aí. Depois, de uma forma coletiva, que como eu disse aqui, não exclui, né, individualmente ou coletivamente. Coletivamente, a própria palavra ela nos mostra aqui, por exemplo, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, fala o seguinte: e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajando-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Então essa é uma palavra muito importante, ela encoraja a gente a estar junto em uma reunião cultuando a Deus. Isso é muito importante, porque um encoraja o outro. É muito difícil uma pessoa sozinha permanecer na presença de Deus, é muito difícil. Eu diria que é quase impossível, a gente precisa um dos outros nessa comunhão para buscar e louvar e agradecer a Deus, né? E também em Mateus 18, 20, o próprio Jesus fala o seguinte: pois, onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Isso também é uma outra garantia. O próprio Jesus nos fala, onde tiver mais de 2 pessoas reunidas em nome dele, ele já está presente ali no meio. E para complementar aí a nossa alegria, né, dessa forma coletiva de buscar a Deus, o Salmo 84, versículo 4 fala o seguinte: como são felizes os que habitam em sua casa, sempre cantando louvores a ti. Olha aqui, é garantido a alegria, né? Quem busca a Deus com alegria,
ele já canta louvor, nós cantamos louvores a Deus, e essa garantia e essa alegria é uma garantia para nós. Então isso é muito importante, muito legal também. E aqui, não excluindo, né, todas essas questões, como eu disse, de forma individual e de forma coletiva. Eu particularmente, como eu disse, tive um testemunho de vida prática, de aplicar esse versículo, né, Mateus capítulo 6, versículo 6, de forma individual. Fui até o quarto, fechei a porta, né, e ali, conhecendo essa verdade, aplicando, conhecendo ela, né, e acreditando naquilo que a palavra diz, eu pude ter uma mudança de mentalidade mesmo. Eu tive assim, individualmente com Deus, o meu relacionamento com Deus se estreitou muito, isso foi muito bom, foi muito prazeroso. Inclusive, como eu disse, né, o livro que abriu a minha mente também, nesse sentido aqui, é esse aqui, ó, Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. É um livro maravilhoso, viu? Inclusive eu te indico, se você estiver aí procurando um livro para ler, coloca esse aqui na sua lista de leitura, que ele é maravilhoso. Com certeza vai ser um tempo maravilhoso. Não somente essa lição é um capítulo apenas, né? O segredo de você fechar a porta. Mas tem muitos outros capítulos ali dentro desse livro que são maravilhosos, tá bom? E para a gente finalizar aqui, vamos finalizar também com outro versículo, Mateus capítulo 7, versículo 24, onde o Jesus, ele nos fala, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha aqui que Jesus nos diz, quem ouve essas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Amém? Então eu te encorajo aí para que você esteja, né, buscando o Pai, entre na casa do Pai, tanto individualmente quanto coletivamente, porque com certeza você vai estar construindo a sua casa em cima da rocha, sendo um homem prudente. Amém? Então, meu querido, fica com Deus, Deus te abençoe e até o nosso próximo devocional aí. Um abraço.